Uma boa noite para você que nos acompanha em nosso canal do YouTube aqui da Missão Evangélica de Pomerode. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso bom Deus, desejando que a presença do Espírito Santo nos clareie mentes e corações para esse tempo de estudar a Bíblia. O texto de hoje é Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 15. Não apenas para fazer como das outras vezes, mas a leitura do texto você pode fazer em casa, no teu silêncio, e o que a gente pretende aqui, pensa com essa programação é abrir o texto, explanar o texto e responder aquilo que poderia ser dúvida e aquilo que é motivo de aplicação para a vida, aplicação prática dessa boa palavra aí. Nós já falávamos na última semana de que a partir do capítulo 4 do livro de Lucas, começa propriamente dito então o ministério do Senhor Jesus. Até agora tivemos toda a questão da introdução, João Batista, nascimento de Jesus, batismo de Jesus. Falando em batismo de Jesus, foi exatamente o último texto com dois destaques. O batismo e a genealogia. O batismo de Jesus, ele é esse momento onde, por assim dizer, Jesus ganha a autorização divina, por assim dizer. Quando Deus diz para ele, tu és o meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Lucas 3, 22, nós temos essa expressão. E logo depois nós temos a genealogia de Jesus que culmina com Adão na outra ponta, como que dizendo que a história de Jesus conecta com a história da humanidade. O Salvador Jesus Cristo, ele é o Salvador para toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que haverá de nascer sobre a face da terra. Então, indo para o texto, e é esse texto agora que é muito impressionante, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde estava sendo batizado, onde havia sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então o texto continua daí adiante. Olha só, Jesus sai do batismo, sai do Jordão e vai para o deserto. Ele é levado para lá para ser tentado. Ele sai do local de glória, onde ele ouve a voz do próprio Pai de Deus, e ele é levado para o deserto. Ele sai da água do batismo e vai para a dura realidade da tentação. Cruel parece assim. Mas é a realidade da nossa vida também. E não raras vezes nós podemos usar esse texto e tantos outros, entendendo que essa é a realidade. Muitas vezes é assim que momentos de bênção na vida da gente, eles são acompanhados depois por momentos duros, momentos de provação, momentos de tentação, momentos de grande dificuldade. Onde parece que assim a gente é colocado de novo com os pés no chão para lembrar de que aqui nesse mundo, como disse o próprio Senhor Jesus outro dia, no mundo passais por aflições. O que chama atenção ainda é que Jesus foi levado pelo Espírito, Espírito ali com letra maiúscula, dando a entender que se trata do Espírito Santo. Portanto, aquela tentação que Jesus passa não foi uma obra diabólica, mas foi algo que o próprio Deus estava por detrás daquilo. Essa tentação, ela tem algumas questões por detrás de si. E uma delas, por exemplo, talvez uma das mais importantes, é de a gente entender que o diabo, ele foi vencido pelo Senhor Jesus. Ali não era para fazer um teste para ver se Jesus vai passar nesse teste, ou vai passar na prova. A questão da filiação divina estava selada desde o batismo, desde antes de Jesus nascer, aliás. Era o plano de Deus.
E aqui então é colocado isso justamente na abertura do ministério de Jesus, para que se saiba que Jesus tem autoridade sobre o demônio, sobre qualquer mau espírito, sobre tudo aquilo que poderia se levantar contra Deus. E para nosso entendimento é bom entendermos o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10, 13, de que quanto a nós, nenhuma tentação veio até nós que ela não fosse capaz de ser suportada, ou seja, Deus não permite a gente ser tentado além de nossas forças. Diferente aqui no caso de Jesus, é que ele foi tentado também, assim como a gente é tentado, e para que a gente entenda que Jesus passou pelas mesmas coisas que nos atingem, só que tem uma diferença. O livro de Hebreus, em 2,17 e 4,15, ele vai dizer que Jesus ele não cedeu à tentação, ele saiu vitorioso porque ele está acima do poder das trevas. Com um detalhe, mesmo sendo derrotado, mesmo levando, como eu li num livro ontem e hoje, mesmo o diabo tendo levado uma surra, ele não desistiu. E esse é o inimigo. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Esse é o diabo, esse é Satanás. Ele perde numa ponta, mas ele já começa na outra. E por isso, a Bíblia é tão clara quando ela nos chama para vigilância, para a gente não dormir de toca, por assim dizer, para a gente estar acordado para entender que o inimigo ele vai investir e ele vai gastar tempo nesse investir contra a gente. O verso 2 lembra que essa tentação durou um período de 40 dias. Não é que a tentação começou depois do 40º dia. Não, depois de 40 dias Jesus teve fome. Mas a tentação foi durante 40 dias. É interessante observar que o número de 40 ele tem no mínimo 4 outros textos bem importantes na Bíblia. Foi o tempo de duração do dilúvio, Gênesis capítulo 7. Foi o tempo que Moisés também jejuou lá no Monte Sinai, Êxodo 34. Foi o tempo da caminhada de Elias, 1 Reis 19. E foi também o tempo de anos que os israelitas passaram pelo deserto, conforme o Salmo 95 nos diz. Indo adiante um pouquinho, versos 3 e 4, então agora começa propriamente dita a tentação, e essa primeira tentação a gente poderia dizer dela numa espécie de resumo, num livro que eu li hoje, onde se diz assim: Jesus não usou sua condição de filho de Deus para suprir suas necessidades físicas. E é exatamente isso que acontece. Jesus é o Filho de Deus e nem por isso ele faz alguma loucura com essa sua condição divina que ele tem. Mas é interessante a investida que o diabo faz em relação a Jesus. Verso 3 ele diz: se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A primeira observação é que o diabo coloca um ponto de interrogação, ele joga um punhado de dúvida naquilo que aconteceu, conforme já falamos antes, capítulo 3, verso 22, quando Deus mesmo disse: Tu és meu filho. Jesus tinha ouvido da boca de Deus, do Pai, que ele era o filho amado de Deus. E agora vem o demônio e diz para Jesus: se você é. Não, ele era. E essa é a função, por assim dizer, do demônio. Ele quer plantar dúvida no coração da gente. E ele fez isso com Jesus, e ele não vai se furtar de fazer isso com você e comigo. Ele vai colocar questionamento. Será mesmo que Deus disse? Será mesmo que é assim? Será mesmo que isso é verdade? Será que não tem um plano alternativo? Será que não tem um caminho B? O diabo é assim, ele vai colocar dúvida às vezes na própria palavra, ele vai distorcer a palavra, depois ainda a gente volta para isso também. E o que o diabo diz, não manda que essas pedras se transformem em pão, o diabo está fazendo algumas coisas com essa sua palavrinha aqui. Uma delas, ele está dizendo que Deus errou na dose quando criou o mundo. Ou seja, o diabo está dizendo que Deus fez o mundo errado. Deus fez pedras demais
e pão de menos. Por isso tem fome no mundo. O que o diabo está dizendo é que o problema da fome do mundo é culpa de Deus. O problema da miséria no mundo é responsabilidade divina. E com isso ele traz uma outra questão à tona. O diabo está negando a queda. Por quê? Na queda, o ser humano que confundiu o mundo, o ser humano trouxe miséria para dentro do mundo. E quando o diabo faz isso, ele finalmente inverte a história e ele diz que a culpa é de Deus. E essa dúvida que ele coloca ali diante da questão. Essa tentação de a gente achar que Deus é o responsável de tudo de ruim que acontece, ela, de um lado assim, ela livra o ser humano das suas responsabilidades. E quando Deus nos criou, Deus nos capacitou para tomarmos decisões e darmos andamento às nossas questões da vida. É assim, nós temos potencial para tomar decisões. Então, por que culpar a Deus se no mundo falta pão? Por que culpar a Deus de fome no mundo se tem pessoas que amontoam riqueza demais para si, tirando da boca dos outros? Não é culpa de Deus, é falta da gestão humana, é falta do ser humano criar vergonha na cara e assumir que a sua tarefa é fazer as coisas corretas, é fazer justiça. E isso não é culpa de Deus. O ser humano nos deu potencial, aliás, Deus nos deu potencial para isso. Então eu não posso responsabilizar a Deus daquilo que é tarefa nossa. Eu quero que tu pense numa questão comigo um pouquinho. Quando vemos situações de doença, de miséria, de tragédias, nós também temos a tendência de dizer que Deus é o culpado daquilo. Nos últimos dias, o país todo está sendo remexido aí com essa menina lá do Espírito Santo, uma menina de 10 anos que estava grávida e foi feito um aborto com ela. Há uma tendência muito grande de a gente, ou das pessoas, enfim, de a mídia, agora até voltar os seus venenos contra Deus, dizendo que Deus é o culpado dessas coisas todas aí. Outras vezes a gente duvida do amor de Deus porque essas misérias acontecem. Temos que entender duas coisas aqui. Deus nos deu a capacidade de gerir, de tomar decisões e de fazer a coisa certa. Se nós não o fazemos, não dá para culpar a Deus por isso. Uma outra questão que Jesus abre aqui e fica muito claro e deve servir como parâmetro para a gente, quando Jesus diz, não só de pão viverá o homem. Jesus diz que a vida consiste em realidades maiores do que aquilo que passa pela nossa boca, desce pela goela e vai para o estômago. A vida tem outros conteúdos que formam a vida, ou seja, a vontade expressa de Deus na sua boa palavra. Precisamos entender isso. A partir do verso 5, então tem o segundo round dessa luta aí, o segundo embate, onde o inimigo vem e promete glória, glória terrena, glória humana, glória aqui das coisas desse mundo para Jesus. O diabo leva Jesus para um lugar estratégico, de onde eles podem ver os reinos desse mundo, e dali o diabo diz, olha, se você cair aos meus pés e me adorar, tudo isso será teu. Bom, aí tem alguns probleminhas. A pergunta é quem conferiu toda essa autoridade para o diabo? Em nenhum texto da Bíblia diz que ele tem toda essa autoridade. Verdade é, claro, que a Bíblia diz que o mundo está sob a influência do maligno. Mas daí ele dizer que ele tem autoridade para dar e vender, para distribuir para quem ele bem entende, é blefe. E essa é a característica do demônio. Ele mente e ele diz ter aquilo que não tem. Como disse um amigo meu outro dia, o diabo oferece muito, dá pouco e no final tira tudo. Essa é a característica dele. Ele mente, fazendo as pessoas acreditar nele e na sua conversa, na sua cantilena. Foi o que ele fez com Adão e Eva lá no jardim, quando ele disse para eles que os olhos deles seriam abertos e eles seriam como Deus. O que aconteceu é que eles perderam o jardim, perderam o paraíso. Tiveram os olhos abertos, sim, mas para ver a sua própria bancarrota, a sua própria miséria. Esse é o pai da mentira, esse é o diabo. E olha só o que ele oferece para Jesus.
ele oferece para Jesus os reinos terrenos, coisas que vão terminar, coisas que têm prazo de validade já pré-estabelecido. É isso que ele oferece para Jesus. E é claro que Jesus não iria cair nessa armadilha, por quê? Porque logo mais, Deus conferiu para ele toda a autoridade onde? No céu e na terra. Toda a história, todo o cosmos está nas mãos de Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre isso tudo. Então, quando o diabo oferece aquilo para ele, era uma espécie de cortina de fumaça, era alguma coisa só para enganar. O diabo pede a adoração de Jesus. E aí Jesus diz para ele que a adoração dele, enquanto filho, pertence somente a Deus. Adorar significa desenvolver atitudes e uma postura de dedicação, de dedicar-se, de render-se. Adorar tem a ver com reverência, tem a ver com temor. E Jesus deixa muito claro, ele não adora criaturas, ele adora o Pai, ele adora o Criador. E é nisso e é com ele que ele tem uma relação. Uma outra questão para a gente pensar um pouquinho, quantas são as mensagens, quantos são os mensageiros que nós temos, temos em nossos dias, em até igrejas chamadas de evangélicas, que prometem sucesso aqui nesse mundo, que prometem esperança nas coisas desse mundo. Olha só, conforme nós temos aqui nessa segunda tentação. Quem promete sucesso, esperança, os reinos desse mundo é o diabo. Deus nunca nos prometeu sucesso aqui nesse mundo, Ele nunca nos disse para que a gente buscasse sucesso e a plenitude e o bem-estar aqui nas coisas desse mundo. Até porque a Bíblia diz que esse mundo está sujeito à influência do demônio, do mal. Então, quando alguém nos promete prosperidade a todo custo para dar e vender, duvide daquilo, porque possivelmente isso não vem do Deus da Bíblia. Foi o demônio que prometeu para Jesus o sucesso se o demônio o adorasse, mas o sucesso das coisas dessa vida terrena aqui. E a terceira tentação, a partir do verso 9, então o diabo leva Jesus para a parte mais alta do templo lá em Jerusalém e diz para Jesus, agora o diabo está com a Bíblia na mão, com o Salmo 91, e aí o demônio desafia Jesus para fazer um espetáculo, um show. Olha só, a fé cristã não é uma fé de show, de espetáculo. Deus nunca fez show. Jesus nunca fez nenhum show. Ele curou pessoas, ele fez milagres, mas nunca a Bíblia dá qualquer margem de entendimento de que aquilo é show. Deus não precisa, Jesus não precisa fazer um show para ninguém. Afinal de contas, todas as coisas foram feitas por Ele. Está lá em João 1. Então, para quem Deus vai fazer um show? Ele não precisa fazer, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Deus não precisa impressionar ninguém. E tudo que Deus tem para nos mostrar está na sua palavra. E tudo aquilo que a gente quer fazer para impressionar pode ser uma tentação contra Deus. E eu fico me perguntando aqui, essa é também a questão aqui nessa tentação que o diabo faz para ele, quando o diabo diz, olha, te joga daqui para baixo e os anjos de Deus vão segurar você. Qual a finalidade disso para a vida de fé de alguém fazer um espetáculo desses? O que se ganha com aquilo? Eu lembro de muitos anos atrás, fazem cerca de 20 anos, um pouco mais, 25 talvez, surgiu aí no movimento evangélico brasileiro a febre dos dentes de ouro. Muitos vão lembrar disso.
E aí a pergunta era, a gente se perguntava, para que dentes de ouro onde ninguém vê e só para a pessoa dizer que tinha uma obturação dourada aí? Enquanto isso, Deus poderia curar pessoas que são paraplégicos e outras doenças mais aí. Nota que a voz da serpente muitas vezes usa toda essa questão do espetáculo, do show, para impressionar. Deus não precisa impressionar. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E esse entendimento do show, do espetáculo, ele tem, infelizmente, por detrás de si uma coisa muito complicada, que é o pensamento de que nós mandamos em Deus. O diabo usa o Salmo 91, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para que o guardem. Só que ali, Satanás, que tentava Jesus, ele esqueceu de colocar mais uma frase. O texto lá no Salmo 91 diz: guardem em todos os seus caminhos. Ou seja, a promessa de Deus é que quando a gente anda nos caminhos de Deus, nós seremos guardados. E aqui a proposta do diabo é: faça um show, faça um espetáculo, porque afinal de contas Deus prometeu cuidar de você. Sim, Deus promete cuidar, mas quando não, ou seja, que não façamos agora mau uso desse cuidado de Deus, botando, por assim dizer, Deus em tentação, colocando Deus contra a parede. Afinal de contas, quem somos nós para questionar Deus ou para colocá-lo contra a parede? Como tem sido muito comum em nosso tempo de vivência evangélica aqui no nosso país, tenho ouvido isso, pessoas determinando Deus. Eu determino que. Espera aí, quem é o ser humano para determinar alguma coisa? Quem é o ser humano para dar ordem em Deus? Parece-me uma inversão de valores, onde Deus de repente está de mãos amarradas contra a parede e nós, os assim chamados evangélicos, passamos a dar ordens para Deus. Me parece, biblicamente olhando, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é Senhor. Tanto é que Jesus diz: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha Deus à prova com exigências que são para satisfazer a nossa carne, o nosso ego, os nossos olhos, enfim, o show, o espetáculo. Isso que impressiona pessoas, mas de repente não agrada a Deus, não. Indo para os finalmente, verso 13, olha só, bem interessante. O verso 13 diz: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou. Só que não tem um ponto final ali. O diabo o deixou até ocasião oportuna. Esse é o diabo. Eu disse antes que eu voltaria a esse tema. 1 Pedro 5,8, o diabo, diz ali o apóstolo Pedro, anda em derredor de nós como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele perdeu essa batalha, mas ele faria outras. E ele fez outras. Bem interessante isso para a gente ficar de antenas conectadas aí. Se o demônio tentou Jesus dessa forma e com essa intensidade, inclusive com a Bíblia na mão, não pensemos que ele irá diminuir a dose para conosco. Os versos 15 dizem então que quando termina, 14 e 15, então Jesus vai para a Galileia no poder do Espírito. O mesmo Espírito que esteve com ele no batismo, o mesmo Espírito que o introduziu nessa prova que ele teve para mostrar quem tem a última palavra, é Deus e não o demônio, é Jesus e não qualquer instância do inferno. Então esse mesmo Espírito agora oficialmente leva Jesus para o ministério, a começar na Galileia. Lucas enfatiza isso, essa ação do Espírito Santo desde o começo do seu evangelho, indo até o livro de Atos, que é o segundo livro de Lucas, onde a ação e a presença do Espírito Santo tem uma forte presença ali nesse livro. E em Romanos 8, verso 14, o apóstolo Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, também
podemos e devemos ser guiados pelo mesmo Espírito aqui em nosso tempo, em nossos dias. E com isso caracteriza-se a nossa filiação divina. Eu quero pedir que você volte o vídeo de repente, que você escuta aquelas provocações que eu fiz. Esse texto é muito interessante para dentro de um momento brasileiro de teologia confusa, doente, onde muitas vezes Deus passa a ser o escravo de algumas instituições e de algumas autoridades que se levantam por aí. Que Deus te abençoe.